Então vamos lá, graças a Deus, sigamos no nosso estudo de simplicidade. Precioso aviso. Livro Nosso Lar, capítulo 6. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou, me abraçando: "Como vai? Melhorzinho?" Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a me explicar enquanto os dois benfeitores se sentavam ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, eu sofro intensamente. Muitas dores na barriga, sensações de angústia no coração. Nunca supus que fosse capaz de resistir a tanto. Ah, meu amigo, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso raciocinar melhor, creio que a dor me aniquilou todas as forças. Clarencio ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto, encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, não dá nem para contar. A mainada, a tormenta externa com o socorro que eu recebi, volto agora a uma tempestade íntima. O que aconteceu com a minha esposa? O que será que aconteceu com meus filhos? Teria meu filho mais velho conseguido progredir? E as minhas filhas? Minha Zélia, minha esposa, né, Zélia? Muitas vezes ela dizia que ia morrer de saudade se eu um dia morresse antes dela. Oh, admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas nos momentos finais da minha vida. Não sei se desde quando vivo esse pesadelo, o pesadelo da distância. Continuadas dores me tiraram a noção do tempo. Onde está minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou no canto escuro das regiões da morte? A minha dor é muito amarga, meu amigo. Que destino terrível do homem devotado à família. Creio que poucas pessoas sofreram tanto quanto eu. No planeta, dores, desenganos, dificuldades, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, o sofrimento na morte. Em seguida, martírio no além-túmulo. Que será então a vida, se não um desenrolar de lágrimas e misérias? Será que não vai ter tempo para semear a paz? Por mais que me deseje ser otimista, eu sinto que a infelicidade me bloqueia o espírito, como uma prisão do coração. Que destino cruel, amigo benfeitor. Chegando a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja de fato você a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora
enxergar padecimentos onde a luta é edificante, só identificada indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilizo o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da própria personalidade, mais duros se tornarão os laços que prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua pessoa, dando-lhe teto generoso nesta casa, atenderá os seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não temos tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse interim, secaram-me o pranto e, chamando a brios pelo generoso instrutor, assumi atitude diversa, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se reinteressava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, para atender a família? Aqui o programa não é diferente. Apenas diferenciam os detalhes. Enquanto na carne a convenção e a garantia monetária, aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço se deitam para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me a lucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira de criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Então, nesse capítulo 6, nós temos o precioso aviso. O precioso aviso é o aviso para todos nós, não é isso? Não é verdade? Todos nós que aqui estamos temos dificuldade para lidar com as perdas. Perda boa é a perda do outro. Perda ruim é a perda nossa. Toda perda, toda dificuldade, toda dor, para nós, a nossa reação natural é a raiva, o desespero, a mágoa, a sensação de injustiça. André Luiz apresenta-se aqui como uma pessoa como nós. Uma pessoa
que sofre. Uma pessoa que, como eu, como você, que sofre. E diante do sofrimento, um sofrimento que não é uma fantasia, um filme, é um sofrimento real, é uma dor real. São 8 anos sem ver a família. Uma família que ele ama. Sem ter notícia nenhuma. Num local esquisitíssimo. Quem viu o filme 12 anos de escravidão, viu o que o personagem, sofreu. Ele era uma pessoa livre, negro, vivia no norte dos Estados Unidos. Nesse filme, Solomon Northup era o nome dele. E ele, o que aconteceu com ele? Ele era músico, tinha uma vida razoável, tinha conhecimento de engenharia, ele tinha todas as vantagens que o norte-americano, norte dos Estados Unidos, a região de Nova York, deu a ele. Porque lá, como ela, assim, para explicar rápido, os Estados Unidos, são Estados Unidos. São vários estados que se uniram como uma federação para formar um país. Então, cada estado tem autonomia para o seu desenvolvimento. Uma autonomia que pode aumentar ou diminuir conforme a época. No século XIX, os estados do norte, eles acompanharam a Revolução Industrial. Então, uma das questões do capitalismo é que não interessa ter escravo. O que interessa é ter consumidor. Então, o capitalismo, para ele interessa que haja mão de obra remunerada, que a pessoa possa ganhar dinheiro para comprar os produtos. Como o norte se especializou em indústria e comércio, ele rapidamente os estados americanos foram libertando os escravos no norte. Eles se tornaram regiões industriais e logo os negros que lá viviam se tornaram, na sua grande maioria, foram se tornando libertos e começaram a estudar. Então você já tem negros com instrução, com educação nos Estados Unidos. Na metade do século XIX você já tem. Mas no sul é diferente. O sul dos Estados Unidos era que nem a América Latina. Era plantation. Lá no sul dos Estados Unidos se plantava milho, se plantava algodão, até mesmo em algumas regiões cana-de-açúcar. Eram grandes fazendas, grandes latifúndios. Ou seja, assim como no Brasil e em quase toda a América Latina a escravidão estava em vento e popa, no sul dos Estados Unidos, que não era industrializado, eram grandes fazendas, havia escravidão. Então esse personagem, ele é raptado no norte, porque as pessoas começam a fazer raptos para conseguir mais escravos, já que não podia mais comprar escravo na África. O tráfico de escravos estava proibido pela Inglaterra, que naquela época era o maior país do mundo, a maior nação mais poderosa do mundo, tinha a maior marinha do mundo. Então não se podia comprar mais escravo novo. Então o que aconteceu? O filme mostra bem isso. Esse Solomon Northup tinha família, tinha filhos, tinha esposa, tinha uma vida tranquila, tinha a sua casa, e foi raptado e foi trabalhar como escravo e sofreu muito. O filme é muito bom, e é muito bom porque a história é real. A história de Solomon Northup é real, ele existiu. E eu estou fazendo essa comparação com o livro porque o sofrimento de Solomon, de alguma forma, é o sofrimento de André Luiz no umbral, nas regiões inferiores. Então, vejam bem, eu estou contando tudo isso para tentar criar na gente a empatia.
é natural que essa pessoa, que está longe da sua família, que não vê seus familiares há um tempão, é natural que ele sinta a saudade. É natural que, entrando num ambiente caótico, de caos, que é as zonas inferiores, em que a pior sensação é a da falta da esperança, que ele fique acabrunhado. O problema não é de condená-lo. Vocês vejam que Clarencio não o condena. E nisso está uma postura do sábio, aquele que conhece a lei. Aquele que conhece a lei não condena o que erra. Aquele que conhece a lei não critica o que erra, não mete o malho, não fica de disse-me-disse. Porque ele tem compaixão. Ele deixa o André Luiz falar. Olha só a terapia. Ele deixou o André Luiz falar. Ele não interrompeu o André Luiz. E nisso, para nós, já é uma lição. Ele não apresentou, apesar de ser uma pessoa extremamente ocupada, com uma série de tarefas. Clarencio deixa André Luiz falar. Clarencio, em momento algum, apresenta ansiosidade para cortar a palavra dele. Ele está pacificado. Ele não tem aquela pressa acelerada para não deixar o outro falar, porque ele já sabe o que o outro vai dizer. Ele não tem essa pretensão. Essa pretensiosidade revela uma ansiedade e uma arrogância. Clarencio não tem isso. Ele pacientemente escuta. E após o André Luiz extravasar tudo o que pensa, que ele escutou todas as motivações de André Luiz, aí sim ele fala. E o que fala, né, gente? O que fala Clarencio? O valor do conteúdo do que Clarencio está falando nesse capítulo não vamos falar dos outros capítulos, só desse capítulo. O que Clarencio fala nesse capítulo mostra o valor da obra. Porque vejam bem, um livro é um livro. Você pode não gostar do livro, você pode não gostar do autor, você pode não gostar da história. Você pode achar que a história é repetida, você pode achar que a história é ficção, é fantasia. Mas um livro, além dos achismos das pessoas, e vejam bem, nosso lar não é nada disso, o livro tem o seu conteúdo. Kardec nos informa que a gente identifica os espíritos pelo conteúdo, pela qualidade das informações. Que qualidade é essa? A qualidade evolutiva, a qualidade do que te auxilia, a qualidade do que te traga elementos de crescimento. Esse capítulo, ele é uma prova do valor da psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo prova o valor da obra. O conteúdo de informações que ele passa aqui é um conteúdo para a vida eterna. Daqui a 100 anos, nós vamos reler isso aqui e isso vai ser útil. Porque o que Clarencio está falando é um roteiro de felicidade na Terra. Pois bem, vamos lá. Meu amigo, começa Clarencio. Deseja você a cura? Aí a gente lembra de Jesus. Que tu queres? Que quereis? Senhor, que me sare. Será que a gente quer a cura? Clarencio pergunta a ele: você quer se curar? Você realmente quer se curar? E aí a gente deve se perguntar: será que nós realmente queremos nos curar?
Porque se curar tem um preço. E o preço da cura nem sempre a gente quer. A gente quer, como eu costumo dizer e vou repetir, consertar os brinquedos quebrados. Mas a cura espiritual, ela é espiritual, ou seja, ela vai no âmago do nosso ser. A cura espiritual não é a cura física. A cura física pode acontecer ou não. A cura espiritual é uma cura que naquele problema ela é definitiva. Ela é um livramento, ela é uma libertação. A cura espiritual, ela exige de nós um esforço. E Clarencio vai então nos dar um roteiro para a cura espiritual, o início da cura. Se você quer a cura espiritual, tem que ter um início. E o início parte da gente. Então vejam bem o valor desse conteúdo. Como essa obra, pelo conteúdo, segundo as instruções de Kardec, o autor dessa obra, seja lá quem for, André Luiz, está trazendo um conteúdo de altíssimo teor psicológico, ético, moral, espiritual. São valores humanos de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Saúde no sentido holo quer dizer todo. Não só a parte física, não só curar a dor de cabeça, mas curar a alma. Então vejam só, se nós não soubéssemos quem é Chico Xavier, nunca ouvimos falar. Se nós não soubéssemos que isso é um livro psicografado, se nós não soubéssemos que é um livro que tem um teor espírita cristão, se nós pegássemos apenas o conteúdo da mensagem, já seria uma obra de altíssimo valor ético, moral e espiritual. E uma obra, a gente vê o seu valor pelo conteúdo. Aí ele fala: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. A psicologia do homem é clara. Quanto maior a lamentação, mentalmente nossas criações de angústia nos oprimem. Quanto mais eu falo de mim, da minha dor, do que me aconteceu, eu estou egocentrado. De uma forma negativa. Isso vai reagir sobre mim. Hoje, a saúde, a medicina entra em acordo com a psicologia e vai falar da psicossomaticidade, das relações intrínsecas que existem entre a pessoa que tem a doença física, um câncer, e ela ser otimista ou ela ser pessimista. Isso já está comprovado. Há uma série de estudos no campo da medicina, no campo da enfermagem, que mostram isso com clareza. Ainda que duas pacientes terminais, os dois venham a desencarnar, os dois venham a morrer, o otimista vive mais, o pessimista vive menos. E o otimista vive mais e tem uma sobrevida com qualidade. E o pessimista vive menos e tem o tempo que dura de vida que lhe resta, vive pessimamente. Tudo, mais dor, mais sofrimento, mais aflição. Então o que Clarencio está dizendo é uma terapia. Vejam o conteúdo, como o conteúdo traz um valor maravilhoso. Vamos entender isso, gente. Quanto mais a gente reclama, mais a gente sofre. Quanto mais a gente pensa em si mesmo, mais egoísta é a nossa vida.
Quando a gente começa só a falar de si, só pensar em si, tudo que nos afetou, que nos afeta, que nos atinge, é grande. Ganha uma dimensão acima do normal. Porque o nosso egão é muito grande. Então Clarencio está trazendo, em pleno anos 1939, conhecimento profundo da ciência médica, que hoje está em voga, que é a questão da psicossomática, em que já se sabe que a mente influencia o corpo. A mente tem uma relação direta com o estado mental da alma. Vejam o valor da obra pela obra. Como falar mal de uma obra assim? A única percepção que eu vejo em algumas pessoas que metem o malho na obra é a discriminação, é o preconceito, é o desrespeito e o despeito. Porque a obra, ela deve falar pelo seu conteúdo. E o conteúdo desse capítulo, ele é maravilhoso. Então, continuemos. Lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e de tratamento difícil. Então, lamentação é enfermidade mental. Já paramos para pensar nisso? Que nossas lamentações perfeitamente justificadas, demonstram nossas enfermidades, que nem todo mundo lamenta o tempo todo, que existem pessoas que realmente evitam se lamentar. E quem são essas pessoas que evitam se lamentar? São as pessoas que saíram de si. Quando você começa a juntar um ideal, você tem um ideal, uma meta, um objetivo, algo que está para além de você mesmo, e você começa a dar a esse ideal sua atenção, sua energia, sua dedicação. Quanto mais nobre for esse ideal, e qual que eu digo de ser nobre? Nobre no sentido de auxiliar outras pessoas, auxiliar a sociedade, a melhorar o mundo em que você veio. Quanto mais alto for esse ideal, ainda que o seu papel nesse ideal seja pequeno, porque muitas vezes você tem o ideal de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi um grande cientista brasileiro que, entre outras coisas, a vida dele não se resume a isso, a vida dele é maravilhosa, merece ser conhecida por todos. Ele, em algum momento, erradicou o Aedes aegypti, esse mosquito que traz o tormento da dengue, do chikungunya e da terrível zika. Ele erradicou, na época, a febre amarela, que é uma outra coisa que o Aedes aegypti traz. Então veja bem, ele conseguiu erradicar, pelo menos na zona urbana do país, o Aedes aegypti. Você começa a perceber o seguinte: essa pessoa, ele construiu, talvez com erros, claro, cometeu equívocos, e as autoridades políticas tiveram equívocos, isso levou à revolta da vacina, né? Mas vejam bem, houve resultados, houve a boa intenção, houve a boa intenção de se realmente ajudar o mundo. Oswaldo Cruz, esteja onde estiver, sua passagem na Terra trouxe benefício à sociedade em que vivia, ao mundo em que vivia. Então ele foi uma pessoa que tinha todos os problemas que nós temos, que era um ser humano como todos nós, mas que doou a sua inteligência, a sua capacidade de entendimento da realidade, seus estudos, suas reflexões, visando beneficiar os outros.
Mas não foi só ele. Os mata-mosquitos, muitos mata-mosquitos que ajudaram ele, poderiam aproveitar, se quisessem, esse trabalho remunerado, porque eles estavam fazendo, porque estavam ganhando, como um ideal. Então, digamos hipoteticamente assim, supondo, imaginando que houvesse um mata-mosquito que está ali, mas ele sabe, ele entende da importância do trabalho que ele está fazendo. Ele se dedica, ele ama esse trabalho. Veja bem, a vida vai conspirar a favor dele. O fato dele estar focado, otimista, querendo realmente se dedicar e fazer o bem através do seu trabalho, ele vai se destacar no trabalho. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, quando a gente ama algo que a gente faz, o nosso trabalho é diferenciado. E essa diferenciação, cedo ou tarde, traz uma recompensa mesmo aqui na Terra. E traz uma recompensa que é a maior das recompensas, que é a recompensa íntima da autorrealização. Então não é o fato da pessoa ter intelectualidade, não. Um mata-mosquito também pode aproveitar a sua oportunidade humilde, o seu trabalho humilde, e ver nisso um grande ideal. Então a posição que a pessoa ocupe na sociedade não implica que ela está impossibilitada, que ela não pode ter ideais. Pode ser que o papel dela nesse trabalho não seja. Então, como eu ia dizendo, os ideais que o ser humano constrói devem ser ideais que permitam ao ser humano transcender a si mesmo. Quando a gente começa a se lamentar, isso significa enfermidade mental. E a enfermidade mental se torna de difícil resolução devido à má vontade da pessoa de querer parar com esse hábito, porque isso é um hábito. A lamentação, ela traz uma vampirização da energia do outro. A carência que a minha dor traz, a carência que eu trago na alma, faz com que eu me lamente para que as pessoas tenham dó de mim. Esse dó de mim é uma vampirização que a minha carência suga do outro. Então eu reclamo da vida, eu reclamo do meu destino, eu reclamo do marido, da ex-mulher, do ex-marido, eu reclamo do filho, eu reclamo de fulano, de ciclano, do presidente, eu reclamo do centro, reclamo do meu destino, reclamo do que me aconteceu em 1990, para que você diga, ah, coitado. E nesse ah, coitado, vai o alimento energético que o carente, o vampirizador encarnado quer. Nesse ah, coitado, está ah, pobrezinho, ah, coitadinho. Puxa vida, é duro mesmo a sua vida. Isso é que ele quer. Ele se alimenta da lamentação e ele vampiriza as outras pessoas, porque ele não quer resolver o problema. Ele quer ser um coitadinho de mim. Isso é tão sério que a maioria das pessoas que são coitadinho de mim dizem que não são. Elas negam. Se você falar para elas isso na cara, elas vão se defender dizendo que não tem nada a ver, que eu não entendi direito, que é porque não é com ela, não é comigo. Então, o que a Clarence está dizendo é que é uma enfermidade mental de difícil solução. Por que é de difícil solução? Porque, em geral, quem está nesse clima não quer sair. Acha que tem razão. Suas dores são justificadas.
E nessa justificação, ele se alimenta. E isso pode durar 20 anos, 30 anos, a vida toda. E vai depauperando e fragilizando a pessoa na sua saúde física. E vai permitindo que a pessoa tenha fragilidades energéticas que a atinjam. Ela fica mais vulnerável a qualquer ação de energia negativa de encarnado e de desencarnado. Então o estado de lamentação piora tudo. A lamentação, ela não pode ser algo que nós possamos ficar presos muito tempo. Nós precisamos estar vigiando. E a oração, ela nos auxilia a oxigenar esse processo. O hábito da oração, o que é a oração na verdade? A oração é um momento em que o nosso perispírito se expande para atingir esferas mais sutis, em que as forças que dirigem os processos cósmicos e planetários estão. E aí, a partir do momento em que eu busco, independente da forma como eu busco, mas que haja uma oração em que eu elevo o meu pensamento a Deus, eu começo a vencer essas barreiras energéticas pesadonas que buscam me isolar e me tornar cada vez mais egocentrado, mais fechado em mim mesmo. Então vocês vejam, é o que nosso irmão está falando. Nosso irmão está explicando que lamentação é enfermidade mental. Você acordou de manhã reclamando da vida? Obsessão. É duro ouvir isso, né? É tão duro ouvir isso que a gente ri e não acredita. A gente ri e não dá valor. Mas o mau humor constante significa assédio. Ainda que o assédio seja o autoassédio. Ou seja, o assédio que nós mesmos fazemos conosco mesmo. Que nós, homem antigo, acostumado a lamentar, a lamuriar há séculos, está fazendo com um homem novo, que poderia surgir se nós fizéssemos esforço. Então, continuemos. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Pensamentos novos. A oração favorece isso. A oração favorece a mente lúcida. A oração favorece estar em paz. A oração favorece renovar as ideias. A palestra também, a boa leitura. Por que a boa leitura? Qualquer outra leitura que seja comum não faz isso? Não. Não estou dizendo que não é para ler qualquer outra leitura. Leia o que quiser. Mas a boa leitura traz conteúdos íntimos, faz despertar análises, faz raciocinar numa oitava superior. É por isso que eu estava falando que o valor da obra, Kardec disse isso e falou com acerto. A gente identifica na psicografia o conteúdo pelos engramas, pelos despertares, pelos insights, pelo conjunto de informações que o Espírito traz. E esse capítulo 6 ele é maravilhoso. O capítulo 6 atesta toda a obra de Chico Xavier, toda a nobreza do livro Nosso Lar. O capítulo 6 mostra, todos os capítulos também, mas esse capítulo está nos mostrando a ciência da saúde. A ciência da saúde. A gente se empolga, né? Então, é indispensável criar pensamentos novos, pensamentos saudáveis. Vamos abençoar as pessoas. Vamos ter ideias novas. Vamos estudar. Vamos conhecer palavras novas. Vamos conhecer ciências novas. Vamos nos questionar. Vamos ler livros interessantes, livros que nos façam pensar coisas diferentes. Vamos aprender línguas novas.
Vamos criar uma visão de que somos um espírito imortal, imatável, e imorrível e indestrutível. E que, sabendo-se disso, nós então podemos sim ser otimistas. As dificuldades doem, as dificuldades nos atormentam, as dificuldades são dificuldades, mas nós podemos agradecer pela oportunidade de existir e tomar uma atitude de vitorioso. Venceremos, ainda que a vitória seja no desencarne, mas venceremos. Era assim que os cristãos iam, eles se sabiam, eles se sentiam vitoriosos. Eles não se sentiam oprimidos, eles não lamentavam a dor, eles sabiam que eram vitoriosos por serem imortais. Venceram a ilusão da matéria. E é isso que nós precisamos entender. A dor, a dificuldade que nos massacra, é a ilusão da matéria nos massacrando. É a fantasia nos iludindo. É Maya, é a Matrix do filme Matrix. Aí ele diz: somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E isso é animar-se com a vida, é entender que as forças dinâmicas da alma, do espírito divino, estão caindo sobre nós. E isso é motivo de ânimo. Saber que nós temos a divindade e que ela supre todas as coisas. Aí a gente começa a mudar a forma de enxergar. Todas as dificuldades começam a ser desafios, lutas para vitórias. Quando a pessoa começa a ver nas dificuldades como uma imposição, ela demonstra a cegueira da alma. É o que ele diz depois. Ele diz isso. A cegueira da alma é justamente quando a gente não consegue interpretar de uma forma correta as situações dolorosas que acontecem conosco. Aí é a cegueira da alma. Esse é um dos maiores problemas que nós temos, que é justamente entender que a visão da alma é uma conquista. Então, quanto mais padecimento a gente vê na vida, quanto mais a vida a gente está revoltado com ela, isso é um sinal da nossa cegueira. Então a criança, ela brinca, mas quando o brinquedo dela ali é tirado, ela chora, ela birra, ela fica com raiva. Outra coisa que ele diz logo abaixo: o mesmo pai que vela por sua pessoa atenderá a seus parentes terrestres. Ou seja, um dos maiores problemas quando você desencarna, ou quando a pessoa se vai, é achar que não há uma superintendência. E há. A gente, ao contrário do que a gente pensa, todo movimento de toda consciência, de todo ser, tem uma superintendência, tem um amparo. Nós entendemos o amparo como uma proteção direta para ajudar quando a gente está em dificuldade, assim, dificuldade material. Na verdade, o amparo ele é muito mais profundo, porque o amparo sabe o que nós precisamos passar para expiar os erros do passado e aprender a respeitar o mundo, a vida, as pessoas
Então, as dores, quando surgem, elas são, na verdade, remédios. Mas claro que ninguém quer. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Então aí vem o problema da imaturidade. Não é que você não tenha que fugir ou tentar. Fugir não é nem a palavra. Você tem que vencer os obstáculos. Você tem que vencer os obstáculos. Não é sentar em cima da dor e ficar... Ai, é justamente sobre isso, a lamentação. A lamentação aumenta a sensação de dor. A visão otimista reduz, não acaba, mas reduz a dor na nossa cabeça. E isso dá mais condições da gente vencer os problemas. E aí ele vai dar uma recomendação para o André Luiz, seguinte: se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Ou seja, há uma pré-condição para que um indivíduo esteja em sociedades espirituais de correção: o desejo pessoal de mudança. Enquanto aqui na Terra nós temos muita colher de chá, né? O escafandro do corpo físico nos traz uma certa indolência com relação à mudança de sentimentos e de pensamentos. Lá isso é muito perceptível, é obrigatório. As esferas espirituais, elas simplesmente não permitem que nós mantenhamos um nível vibratório denso, se nós quisermos ficar num local, em ambiente mais agradável. E isso faz com que quem quer mudar, que coloque uma emergência espiritual nas suas práticas. E aí eles vão falar sobre as remunerações justas. Enquanto na Terra nós lutamos, né, por uma melhor renda, por uma melhor situação familiar para a nossa família, para a nossa vida, lá é a mesma coisa no mundo espiritual. Lá as aquisições definitivas do espírito mortal são as grandes recompensas. Na verdade, isso deveria ser aqui também. Mas veja bem, eu falei deveria. O próprio estágio de compreensão que nós temos da vida faz com que nós estejamos mais ou menos presos à ilusão da matéria. Então, a maturidade espiritual, ela não é algo que eu possa proclamar. Ela é simplesmente a minha vida. O apego às minhas emoções, aos meus achismos, às ideias populares, ao clamor popular, às paixões políticas, paixões afetivas. Isso expressam o meu nível evolutivo. O radicalismo, a paciência ou impaciência, a irritabilidade ou não, isso são expressões naturais do que nós somos. Aqui, a gente, ao estudar, né, obras como essa, a gente pensa assim: caramba, nós temos que mudar. E a gente não muda nada, né? Mas lá, a mudança
é o grande valor para quem quer ficar em equilíbrio. Então você se obriga. O desafio nosso é nós começarmos a construir uma vida aqui que seja multidimensional, ou seja, que nós começamos a ampliar a nossa sensibilidade espiritual para que as mudanças de humor, de sentimento, de pensamento tenham uma repercussão em nós de tal forma que nós não queiramos baixar esse padrão. Porque se nós nos mantemos num padrão elevado aqui, enquanto encarnados, se nós pudermos manter essa batida lá em cima, sempre que houver uma pequena queda ou houver uma intrusão de ideias antagônicas que reduzam nossa vibração, a gente percebe e começa a vigilância. Só que a gente querer manter esse padrão lá em cima tem uma série de problemas. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida ela está arranjada de uma tal forma que essa forma que a vida, desorganizações que a gente cometeu ao longo do tempo, vão criando uma profunda insatisfação a uma série de coisas. E essa insatisfação vai cimentando pensamentos de angústia, de irritabilidade, de raiva, de mágoa, de rancor, de arrependimento, de frustração. Porque não dá para artificializar sentimentos e emoções. Nós somos um todo. Nossa vida financeira, nossa vida relacional, nossa vida afetiva, nossa história de nossa infância, o país, a cultura, os hábitos, a filosofia, a religião, tudo que nós compomos o nosso ser, a nossa personalidade, vai incitar mais pacificação ou mais irritação, mais completude ou mais desequilíbrio, mais completude ou mais vitimização. Então a vida de encarnado, ela não pode ser organizada artificialmente uma hora antes da reunião, de uma reunião espiritual, mediúnica ou uma palestra, porque nós vamos apenas criar uma máscara cínica de bom moço. Nós precisamos, nos momentos do dia a dia, começar a construir um comportamento emocional, sentimental, que nos dotem de um equilíbrio, de uma homeostase, de um processo de percepção espiritual ampliada. Para que isso aconteça, toda a nossa vida precisa seguir a ótica do espírito imortal. Desde as escolhas profissionais, do que se conversa, das atitudes, a forma de lazer, o que se lê, o que se vê, o que se fala, o que se sente, o que se come. Tudo isso vai trazer uma maior facilidade de nós mantermos um nível vibratório lá em cima. Quando você está desencarnado, numa colônia extrafísica dessas, esse processo é um pouco mais facilitado desde que a pessoa queira. O mundo espiritual, ele não é certinho. Um dos maiores problemas das pessoas estudarem as coisas do mundo espiritual é de que nós conhecemos pouco do mundo espiritual. Nós não temos ideia do processo amplo que é a vida fora do mundo físico, a vida
astral, extrafísica, espiritual, independente do nome que queira dar. O mundo extrafísico, ele é maior, mais rico de possibilidades e bem mais amplo do que nós possamos imaginar. Mesmo a série de André Luiz, os livros dele, quando expressam para nós coisas do mundo espiritual, ele não expressa literalmente. André Luiz tem uma tarefa árdua de tentar traduzir uma série de processos que são de difíceis tradução para dentro de uma religião. Uma religião que tem preceitos que muitas vezes, se você falar um pouco a mais, as pessoas reprimem. Então, mesmo hoje, a série de André Luiz, ela é muito reprimida. E André Luiz teve que restringir linguajar, conceitos e ideias para que coubessem dentro daquilo que o movimento espírita pudesse aceitar. Então, a obra de André Luiz, ela sofre uma limitação devido à própria limitação que a religião impõe. O processo religioso, ele tem íncito na sua estrutura a fé cega, o fanatismo, a adoração de um livro só. E nós, quando construímos a doutrina espírita, esse aspecto moral da doutrina espírita, que deveria ser um aspecto de construção do homem de bem, nós não conseguimos nos desgrudar de séculos e séculos e séculos do falso moralismo dogmático repressor que vem junto. É um desafio que todos nós temos. Além disso, André Luiz está dentro do conjunto de obras de André Luiz, buscam o essencial. Eles não querem ficar falando do sexo dos anjos. Eles querem que a gente entenda o seguinte: quando o mentor fala assim, se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, ele está dizendo o seguinte: lá, no mundo espiritual, o mimimi não tem espaço. O mimimi não é uma opção. O mundo espiritual tem muitas esferas, muitos planos, muitas regiões, muitas localidades. E as pessoas não são constrangidas a uma esfera melhor. Ninguém é constrangido a ir à luz. A ida a uma esfera melhor depende exclusivamente do esforço, da dedicação, da entrega. Por isso que no mundo físico é mais fácil de se melhorar do que no mundo extrafísico. No mundo extrafísico, a liberdade é muito mais ampla do que aqui. Então, nós perdemos, às vezes, muito mais tempo lá do que aqui. Nosso processo de distração aqui, quando ele é muito grande, indica que lá no mundo extrafísico, nosso tempo de acordar foi demorado. Porque lá, o processo de distração é muito maior, é muito mais rico. Nós não temos ideia se o mundo extrafísico ele é muito mais rico, muito maior e muito mais pleno. Então existem regiões em que as pessoas ficam décadas, séculos, porque está bom assim. Então você tem hoje ainda regiões no mundo espiritual em que as pessoas vivem como se estivessem no século XIX. Mas não vivem saudáveis, não vivem evoluindo. Elas vivem como gente encarnada. Ou na Idade Média, ou na Roma Antiga. Então vocês vejam que muitos locais da Itália e da Grécia existem locais em que as pessoas ainda vivem como se estivessem lá há 2000 anos. Os mesmos hábitos de há 2000 anos.
e não estão bem. Não é dizer que se construiu uma réplica, mas as pessoas estão bem, praticam meditação, falam de... Não. As pessoas estão humanizadas, desencarnadas. É uma coisa estranha de se falar isso, mas existe. Existem regiões dantescas, grandes dramas da humanidade se reproduzem ainda na cabeça e na mente daquelas almas culpadas. Então vocês vejam que estar na luz não é uma coisa assim automática. Ela exige, de fato, um preparo em vida, uma predisposição de caráter que deve ser construída em vida. Os valores do Evangelho ajudam. Hoje em dia nós temos todo um avanço da ética, não é isso? De uma visão mais fraterna dos direitos humanos. Então aquele papel que antigamente era só da religião, hoje você consegue ter sem necessariamente o pensamento religioso, né? É mais fácil isso, principalmente no Ocidente. Mas continuamos. Aqui, né? Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. Essa é uma visão que é difícil, porque a dor, ela dói. Não se está aqui querendo cultivar a dor para se enriquecer a alma, mas quando a dor é existente, precisa ser vista como um momento de crescimento. Você vai superar a dor. Você vai superar a dor. Mas veja bem, há um aprendizado ali, tanto no porquê a dor veio, quanto no como se livrar dela, como vamos superá-la. A maioria de nós tende a justificar a dor, jogando isso na responsabilidade de outro. Isso dificulta a profunda compreensão do porquê que a dor veio. Enquanto nós não tivermos essa compreensão do porquê que a dor veio, haverá uma grande possibilidade de lá na frente haver uma nova dor que pode nem ser parecida, mas que tem a mesma causa. Então, quando ele diz dor significa possibilidade de enriquecer a alma, o que ele está dizendo é o seguinte, que quando as dificuldades que você encontra no mundo espiritual, no seu processo de ida para lá, acontecem, precisam ser refletidas para que nós cresçamos. Precisam ser refletidas para que na próxima vida a gente não repita os mesmos erros. Não adianta lá no mundo extrafísico, no mundo espiritual, tentar julgar o péssimo estado em que a pessoa se encontra na conta de terceiros. Porque isso não vai resolver o problema do porquê que você está sentindo a dor. Enquanto jogar a culpa na vida, no destino, no país, for uma forma de lidar com a dor, nós não aprendemos com ela. Não está dizendo que não existam outras responsabilidades ou possibilidades de responsabilidades compartilhadas. Mas o fato é o seguinte, você que está sentindo a dor, então você precisa aprender com ela para que no futuro, na sua próxima vida, você não seja um construtor de dores, mas sim um construtor de libertação, de felicidade, de ampliação de consciência, de percepção da realidade, de fraternidade. Então não se quer a dor, não se busca a dor, mas quando ela surge, é preciso que se compreenda as causas profundas que estão lá dentro da nossa alma, do porquê que essa dor está acontecendo, para que a gente supere, e supere de uma forma definitiva. As almas débeis, ou seja, fracas, deitam-se para se queixar. As fortes recebem o serviço
como um patrimônio sagrado, na qual se preparam o caminho da perfeição. Ou seja, todo o trabalho que a gente realiza na vida deveria ter essa noção, a noção de você estar se movimentando na direção da divina construção do bem maior. Nossa passagem na Terra, ela deveria ser como que uma janela, uma passagem de luz, em que cada ato, cada pensamento, cada olhar, cada palavra, cada atitude, cada decisão fossem estímulos para a construção da perfeição nossa, íntima e social, da sociedade, ou seja, daqueles com quem a gente convive. Isso é um processo de embelezamento. Você começa então a embelezar as coisas ao seu redor. Isso acontece, não pode ser uma coisa que a gente imponha por palestra, por palavra. Eu preciso perceber o grande encantamento da vida. A vida como um encantamento, como algo que mereça ser admirado, estar vivo, raciocinar, participar, analisar, ponderar, aprender, ser imortal. Diante das dificuldades que acontecem no nosso caminho, saber que Deus nos ama, que há uma causa primária, e essa causa primária sustenta tudo que existe, sustenta os átomos. E isso, estar aqui agora, é um motivo de enlevo, de encantamento. Esse encantamento que a sabedoria espírita traz para nós. Kardec, quando vem à Terra, ele não vem como missionário porque nós o adoramos, porque nós queremos transformá-lo num pastor, num profeta. Não é nada disso. A forma como Kardec trouxe esses conhecimentos, nunca houve ninguém que o trouxesse com a forma lógica, pensada, evolutiva. Porque era a hora, era o momento. Não foi outro, foi ele. Então, a forma como ele traz o conhecimento espírita nos esclarece. Então, por isso, nós temos a afinidade com o valor espírita, a forma tranquila, desapaixonada, lógica, benfazeja, que não dá espaço ao fanatismo, ao desrespeito, à agressividade. Kardec, então, encarna um missionário, não porque nós queremos eleger ele como missionário, mas que ele trouxe um corpus de doutrina que, bem analisado, emancipa o ser. Talvez nós, por preguiça, comodismo ou falta de vontade na pesquisa, não tenhamos ainda na doutrina espírita um espaço de pesquisa profunda do autoconhecimento. Nós muitas vezes ficamos repetindo sem nos aprofundarmos. Tanto isso é verdade que muitas vezes o aprofundamento veio por vias mediúnicas, como Joana de Ângeles, por exemplo. A doutrina espírita, ela traz um repositório de informes que podem nos trazer um encantamento pela vida. E esse encantamento pela vida nos estimular a ver o serviço como um patrimônio sagrado, na qual a gente começa a construir o caminho da perfeição. Então ele continua: se ama a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. É uma questão de lógica quando você chega no mundo espiritual. A saudade, ela é importante, ela vai bater, mas se nós realmente quisermos ser úteis a nossos entes queridos que ficaram, nós precisaremos começar a ter ânimo, começar
a entender que a ida para o mundo espiritual não é uma perda definitiva. É um processo natural que já nos aconteceu muitas e muitas e muitas vezes e que traz por si só um momento de mudança para que nós possamos entender uma verdade simples: a vida é passageira. Enquanto estamos aqui, cantemos, dancemos, brindemos, adoremos, nos divirtamos, façamos tudo que seja luminoso, gracioso e harmonioso. Mas, acima de tudo, coloquemos esse dístico em nossa vida. Acolhamos o outro como gostaríamos de ser acolhido. Olhemos para o outro como gostaríamos de ser acolhidos. Amemos, sejamos éticos, sejamos um só, sejamos inteiros, sejamos íntegros, sejamos fraternos, não sejamos bobos, mas dedicados. A vida em sociedade é a eterna construção de coisas boas. O ideal é que nossa passagem, com simplicidade e com respeito, seja uma passagem que, quando lembrarem da gente, lembrem com respeito. Que nós possamos, então, entender esse capítulo como um capítulo que fala, acima de tudo, da profunda necessidade que cada um de nós tem da sua recuperação. Nós precisamos ter automotivação, nós precisamos estar centrados nos nossos objetivos, dentro de uma visão espiritual das coisas. Só assim nós conseguiremos entender o porquê de estarmos aqui. Por que essa vida é assim? Por que as coisas são do jeito que são? Tudo na vida tem um preço. E nós podemos aprender com essa vida, nessa encarnação, agindo de uma tal forma que, ao desencarnarmos, nosso desencarne seja um desencarne de profunda harmonia, equilíbrio e benéfico. Ou seja, nós podemos, através dessas lições, construirmos uma nova visão de mundo para essa encarnação. Vamos ficar por aqui, que o Cristo que nos trouxe a doutrina espírita nos ampare, nos proteja e nos inspire.